Bom dia, como vai você? Que bom que você está aqui conosco. Acordou bem cedinho para estar aqui juntos conosco, para a gente estudar na escola do mestre para as mães, né? Que bom. Esse nosso estudo acontece toda terça-feira, das 5 até as 6h30. Então, nós estamos aqui hoje para termos o nosso estudo número 20. É a terceira parte do nosso estudo número 20. Nós estamos estudando o livro Desejados de Todas as Pessoas. Esse livrinho aqui, vou mostrar para vocês, né? Esse é o que eu tenho aqui em casa. Nós estamos no capítulo 16 e o título é Em Seu Templo. Estamos aprendendo de Jesus, da vida de Jesus, né? E nós temos alguns recadinhos, alguns avisos para vocês. Nós temos aqui o nosso guia de estudos. Esse guia aqui, ó, que eu imprimi, esse aqui é o número 1, mas nós já estamos no guia 2. E esse guia você pode conseguir lá no site familiarizando.org. Lá tem outros materiais também que você pode estar baixando gratuitamente. E é excelente. Você não pode deixar de entrar lá e dar uma olhadinha nos materiais. E nós temos também aqui o seguinte: vocês vão precisar de Bíblia, de um bloquinho de anotações, porque tem muita coisa boa que você pode estar anotando. Então, se você não separou seu material, vai lá, pega esse material para a gente estar estudando. Se você tiver alguma pergunta, algo para falar, nós temos aqui a opção do chat, né, que você pode colocar essa pergunta. Você também pode reagir levantando a sua mão. Seja breve, né, para que todos possam participar, mas vai ser muito bom te ouvir, ok? Então vamos começar com uma oração. Hoje a nossa palestrante é a irmã Marili, ela já está aqui conosco e que possamos todos ser abençoados pelo nosso Mestre Jesus. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, nós te somos gratos, Senhor, por ter nos acordado cedinho para estarmos aqui juntas para louvar o teu nome e aprender de ti. Ó Pai, nos ajude, Senhor, a sermos mães cuidadosas, amorosas, que possamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Bom Pai, obrigada por esta oportunidade e que o Senhor venha ser com cada uma que está presente e também aquelas que ouvirão depois, para que possamos juntos, Senhor, estarmos nos preparando para o encontro contigo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, agora é com a Marili. Obrigada, Tati. Como vocês perceberam, a gente está contando aqui com a ajuda de mais mães nos últimos encontros. Obrigada a Tati, que aceitou aí o desafio. Às vezes nós temos mães tímidas como eu, que têm dificuldade, né, de falar assim em público, mas estão aceitando aí o desafio, participando com a gente. Se a gente quer ajudar nossos filhos a enfrentar a timidez, a gente precisa enfrentar, né? Dar o exemplo. É muito bom estar aqui. Agora começou o frio, pelo menos aqui onde eu moro, tá muito frio esses dias e aí fica mais difícil levantar cedinho, né? Mas que bom que já temos várias mães aqui com a gente e a gente vai continuar nosso estudo então. Bom, então a gente está estudando sobre reverência, um assunto muito importante, em especial para o tempo que a gente está vivendo. Como nós sabemos, nós vivemos no tempo, no dia da expiação, que é um tempo muito solene, o tempo mais solene da história, né? O dia da expiação era o dia, a festa, o dia assim mais solene no, para os judeus, né? Na época, no passado, né? E, e o dia da expiação apontava para esse tempo que a gente está vivendo hoje. Então é um privilégio a gente estar vivendo nesse tempo, mas ao mesmo tempo é um desafio e é uma grande responsabilidade. E a gente vai ver mais especificamente sobre essa questão, né, do dia da expiação, purificação do santuário, um pouquinho mais para frente. No momento, a gente está vendo aqui sobre
a gente está estudando sobre o nosso comportamento na igreja. Como deve ser nosso comportamento na igreja? Então, na semana passada, a gente começou a abordar essa questão, né? Vimos ali Abacuque 2:20, Êxodo 3, Êxodo 19, sobre quando Deus falou para Moisés reunir o povo ali no Monte Sinai para Deus falar com o povo. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, momentos em que a gente viu assim a importância da reverência. E vimos também um texto no livro Conselhos para a Igreja, vários textos ali, orientações, e hoje a gente vai continuar com essa pergunta: como deve ser nosso comportamento na igreja? O próximo texto que eu gostaria de ver com vocês está lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 257. Então, conselhos sobre o sábado e as crianças. É o subtítulo aqui. Bom, aí, então, esse texto diz que a casa de Deus às vezes é profanada e o sábado violado pelos filhos de observadores do sábado. Então, naquela época, já havia algum problema no comportamento do povo, né, do povo de Deus em relação ao sábado. Tem a ver com a reverência. Então, aí diz que, às vezes, crianças, né, os filhos de adventistas corriam pela casa, aí estava se referindo à casa de Deus, né? Ou seja, corriam pela igreja, brincavam, conversavam, manifestavam seu mau humor nas reuniões, né, nos cultos, e onde deveria ser um lugar santo, né? Ele diz, onde os santos se reúnem para glorificar a Deus e adorá-lo na beleza da santidade. Bom, então, como que deveria ser o nosso comportamento dos nossos filhos na igreja? Aí diz que nós não deveríamos, com base nesse texto, a gente entende que nós não devemos permitir que as crianças corram, brinquem, conversem, manifestem seu mau humor na igreja, né? Isso é muito sério. Isso é irreverência, né? Então, conversar também é um problema, como a gente já viu no texto anterior. Então, vamos para o próximo texto. Está lá no livro Evangelismo. Aí vocês podem digitar aqui, ó, página 277, parágrafo 4. Então, aí diz que nós devemos ter respeito e reverência para com as coisas sagradas, com os ritos, né, as cerimônias que são feitas na igreja, por exemplo, na Santa Ceia também. Então, aí está falando, aqui está se referindo especificamente à Santa Ceia, né, este rito. Então, se vocês lerem antes aqui, vocês vão ver isso. E aqui diz que todas as coisas relacionadas com este rito, né, com a Santa Ceia, devem sugerir um preparo tão perfeito quanto possível. Então, Deus é um Deus de ordem e Ele quer, sim, perfeição, né? Claro, na nossa esfera, né? A perfeição que nós somos capazes de alcançar, não a perfeição absoluta, né, de Deus, mas a perfeição, assim, no sentido de a gente corresponder à luz que Ele tem nos dado, né? E toda a ordenança da igreja deve ser inspiradora. Todas as cerimônias da igreja devem ser inspiradoras. Não devem elas ser tornadas comuns ou vulgares, nem postas no nível das coisas comuns. A gente precisa ter muito cuidado para não nivelar o sagrado com o profano. No livro Orientação da Criança, temos mais algumas orientações aqui sobre como deve ser o nosso comportamento na igreja. Na página 358, parágrafo 3. Olha só esse texto. Aqui diz que, às vezes,
as crianças não são refreadas, né? Os próprios pais, às vezes, têm dificuldade de restringir os filhos. E aí diz que se houver crianças que não estão sendo restringidas, não estão sendo ali corrigidas pelos pais, né? Estão com comportamento inadequado na igreja e não estão sendo corrigidos pelos pais, olha só o que que a igreja deveria fazer. Retirar imediatamente, aqui ó, a criança da igreja, crianças que ficam falando, né, que ficam aqui, ó, mais para baixo, falando, correndo de uma parte para outra e assim desviando a mente dos ouvintes. É, quando eu era criança, eu via isso acontecer na igreja. Hoje em dia é difícil, é muito raro ver isso acontecer, né? Hoje em dia eu vejo assim que as pessoas têm muito medo, né, de corrigir, né, por exemplo, os diáconos. Diáconos são para isso, para zelar, entre outras funções, né? Mas eles ajudam ali a zelar pela reverência na igreja. Então, essa é uma função do diaconato na igreja, né? Ajudar ali, se tem alguma criança que está com essa dificuldade de ser reverente, então os diáconos, né, algum líder ali da igreja poderia ajudar a mãe, ajudar a criança, né, com jeitinho, lógico, né, mas levando para fora da igreja, para que isso não perturbe ali o culto, não atrapalhe a adoração a Deus. Essa é uma orientação que nós temos, né, do Senhor para nós. A página 360, de orientação da criança. Olha só, aqui fala sobre os jovens, como deve ser o comportamento dos jovens e das crianças também. Aqui diz que alguns às vezes ficam lendo, cochichando, rindo dentro da igreja, né, durante o sermão. E isso não agrada ao Senhor, né? Esse hábito deve ser corrigido, hábito de desatenção e indiferença na casa de Deus. Então, na semana passada, a gente falou um pouco sobre isso, como ajudar nossos filhos a ficarem atentos ao sermão, a prestarem atenção ao sermão. Não desviar a atenção deles do sermão para outras coisas. Então, às vezes, a gente, na tentativa de ajudar a criança a ficar quietinha, a gente termina incentivando o hábito da desatenção. Então, às vezes, ela está ali entretida com uma outra coisa, uma outra atividade durante o sermão, mas desatenta, né, ao que está sendo pregado ali. Então, não é só ficar quietinho. Ficar quietinho não é necessariamente reverência. Reverência é mais do que ficar quietinho, né? Envolve muitos aspectos. Reverência inclui atenção ao que está sendo pregado e não ser indiferente ao que está sendo falado no púlpito, a palavra de Deus. Nós vamos à igreja para prestar culto a Deus, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então não faz sentido a gente levar nossos filhos à igreja para participar desse culto a Deus e, e eles ficarem ali desatentos, não prestarem atenção, né? Um outro texto que eu gostaria de ver com você está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Nós temos muitas e muitas orientações sobre a reverência. E aqui na Escola do Mestre a gente gosta de fazer um estudo profundo, como vocês já perceberam, né? Então, a gente tem vários textos aqui para nós vermos. Na página 496 diz, nesse parágrafo aqui, diz que nós devemos tratar as coisas de Deus com seriedade e reverência. Os pais não devem só ensinar, mas também exortar os filhos a entrarem no santuário divino com seriedade e reverência. Então, aqui fala que nós não devemos só ensinar, mas também exortar. Então, existe diferença entre ensinar e exortar? Sim. E a exortação faz parte.
E hoje a gente vê que existe muita dificuldade da parte dos pais e dos líderes da igreja de exortarem. Às vezes a gente até ensina, mas não exorta. É diferente. A Bíblia nos diz que deve haver exortações, advertências, se necessário, repreensões. A gente não pode ter medo disso. Senão a gente de fazer isso, senão a gente vai cair no mesmo erro de Eli, que não corrigia os filhos, não exortava os filhos, né, quanto à reverência, quanto à santidade das coisas espirituais, das coisas de Deus, né? Não podemos ser negligentes. E, voltando naquele texto, que também está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, mas na página 499, um pouquinho mais para frente. Aí a gente entra num outro aspecto da reverência, que às vezes a gente não pensa que tem a ver com a reverência. Olha só, o traje. Qual deve ser o nosso traje na casa de Deus? Aí diz que nós devemos nos trajar com asseio e decência, sem ostentação. Aqui, ó, sem ostentação. Cuidar estritamente de toda a questão do vestuário. Não é cuidar mais ou menos, é cuidar estritamente de toda a questão do vestuário, seguindo à risca as prescrições bíblicas. A moda é uma deusa que impera no mundo. E nós estamos publicando aquela série que a Sarah Spencer fez sobre modéstia no vestuário, né? Nós temos compartilhado ali no grupo do WhatsApp, Escola do Mestre para Mães, e ela fala detalhadamente sobre essa questão do vestuário, da modéstia no vestuário, sobre a importância disso. E aqui diz que nós devemos levar isso muito a sério. E o que que isso tem a ver com a reverência? Tem tudo a ver. Aqui ainda nesse parágrafo, diz que não deve haver exibição e enfeites. Aqui, ó. Exibição de enfeites, como laços, fitas e penachos, bem como ouro ou prata, é uma espécie de idolatria que não deve estar associada ao culto sagrado de Deus, onde os olhos de cada adorador só devem ter em vista sua glória. É sério isso, né? Ou seja, enfeites que são ostentação, enfeites exagerados, que distraem a atenção. Então, imagine uma pessoa ali que está com um vestuário que tem enfeites exagerados, que quando entra na igreja distrai a atenção das pessoas. Em vez das pessoas, se a pessoa entra com uma roupa assim mais discreta, não vai ficar distraindo a atenção. Primeiro, tem a questão da pontualidade, que a gente vai ver aqui também, né? A gente não deveria ficar transitando na igreja enquanto está acontecendo o culto ali, para não distrair. Ainda neste parágrafo aqui, está escrito que nós devemos meditar seriamente neste assunto. Deixa eu ver onde que está esse trechinho aqui. Os pais deveriam meditar aqui, ó. Os pais fariam bem em meditar seriamente neste assunto. É por isso que a gente fez um estudo assim extenso sobre esse assunto da modéstia no vestuário. Foram 6 encontros só para tratar dessa questão do vestuário, da modéstia no vestuário. Que aqui diz que os pais devem meditar, não é só estudar ou só ler, é meditar, é ler, né, estudar e ficar e refletir sobre aquilo, orar sobre aquilo. O que que Deus está querendo me dizer sobre esse assunto? Que reformas, que mudanças eu posso fazer no meu vestuário, no vestuário dos meus filhos, para que nós sejamos reverentes, inclusive com o nosso vestuário. E ainda nesse texto, nesse livro, um pouquinho mais para frente, aqui no próximo parágrafo, está escrito que nós não devemos deixar a igreja em ignorância acerca desses pontos. Aqui fala especificamente do pastor, que se o pastor não orientar a igreja quanto à reverência em relação ao vestuário e em outros aspectos, o pastor está negligenciando o seu dever e terá de prestar contas a Deus por isso. Mas nós, como líderes, como pais, como mães,
podemos ajudar nesse sentido também. A gente também vai estar negligenciando o nosso dever se a gente não orientar, né, se nós formos líderes da igreja, não orientarmos os nossos irmãos quanto a essa questão, e também orientar os nossos filhos, né, principalmente. Então, como a gente está vendo, tem visto aqui, a reverência abrange vários pontos, vários aspectos. É muito mais, como eu disse, né, muito mais do que ficar quietinho na igreja, ficar em silêncio. No volume 6 do Testemunhos para a Igreja, e essa série eu recomendo muito, Testemunhos para a Igreja. Temos vários volumes, né? Acho que 9, não sei se já temos, acho que são 9 volumes, né? E essa série tem muitas exortações. É algo que às vezes a gente não gosta de ler, né? Repreensões, correções, às vezes não é muito agradável, né? Mas são necessárias. Como eu já disse aqui, Laodiceia, nosso povo hoje é Laodiceia, é o povo morno, né? E nós precisamos de exortações da parte de Deus. Só que a característica de Laodiceia hoje é o quê? O orgulho. Então, às vezes, a gente não gosta de ouvir essas exortações por causa do nosso orgulho. Às vezes, a gente acha que a gente está. Laodiceia acha que está melhor do que está, na verdade. Então, a gente precisa ler esses testemunhos, né? Que são exortações. Então, o batismo e qualquer outro rito, qualquer outra cerimônia na igreja deve ser feita com solenidade. E eu vejo que essa é uma dificuldade do nosso povo hoje, a solenidade. Parece que nosso povo, a nossa geração, essa geração atual, parece que tem uma certa aversão à solenidade, né, à formalidade. Então, hoje tem uma tendência para buscar realizar cultos, principalmente quando são cultos jovens, né, chamados de cultos jovens, realizar cultos mais informais, mais descolados, que fogem da solenidade, sem solenidade. E aqui diz que qualquer cerimônia na igreja precisa ter solenidade. Aí diz que nada deve receber um feitio vulgar ou insignificante. E às vezes, quando a palavra, não sei se nesse caso essa palavra que está no original, mas eu vi já alguns casos onde no original, quando é traduzido assim como vulgar, no original é common, ou seja, comum. Então, nada na igreja deve ser comum. A gente tem que ter sempre em mente que tudo que é feito na igreja é santo. A gente não pode fazer como se estivesse fazendo na nossa casa ou numa casa de show. Não pode. As coisas de Deus, igreja, é coisa santa. Não pode ser nada vulgar, nada comum, ou de forma insignificante, ou ser reduzido ao nível das coisas triviais. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Nossas igrejas necessitam ser educadas para maior respeito e reverência pelo culto divino. Então, educadas, nós precisamos educar nossos filhos, educar a igreja para ter mais reverência. Infelizmente, nós nos deseducamos quanto à questão da reverência. E a gente precisa ser ensinados e ensinar, né, quanto à importância do respeito e da reverência pelo culto divino. Então, quem disse que quando o culto é mais focado assim nos jovens ou quando tem algum evento ali que é mais focado nos jovens ou nas crianças, quem disse que o padrão é diferente? Em todo o estudo que eu tenho feito aqui, eu não vi nada sobre isso, falando sobre isso. Quando é para criança, quando é para jovem, não precisa de tanta solenidade, não precisa de tanto respeito, tanta reverência. Muito pelo contrário, esse padrão é para todos, né? Então precisamos ter cuidado com isso. Lembrando sempre que o culto é para Deus, não é para os jovens, não é para as crianças, não é para a gente. Mais para frente a gente vai ver como como fazer isso de tal forma que seja solene, que haja reverência, solenidade, e ao mesmo tempo seja algo
em que as crianças e os jovens tenham prazer. Tem alguns textos que falam sobre isso também. Ainda aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, está escrito que as práticas religiosas devem ser tratadas com a máxima solenidade e reverência. Olha aqui, ó. A máxima solenidade e reverência. E aqui, olha que interessante. Aqui está falando de internatos, onde estudam quem? Jovens. As práticas religiosas em internatos, onde tem jovens, tem que ter a máxima solenidade e reverência. Não é só culto de velho, né? Culto, na verdade, não existe isso, né? Culto de jovem, culto de adulto, o culto é para Deus, em primeiro lugar, né? Mas mesmo que seja um culto que tenha um público assim mais jovem, tem que ser tratado com a máxima solenidade e reverência. Ao mesmo tempo, aqui está o texto que eu tinha mencionado, ao mesmo tempo que devem ser tão atrativas quanto possível. Então, às vezes, o que tem acontecido muitas vezes na igreja? Às vezes a gente baixa a norma, a gente tira um pouco a gente tira a solenidade, coloca a solenidade de lado, a reverência de lado, para poder atrair os jovens, para que seja atrativo. Mas a gente aqui diz que tem que ter as duas coisas, a máxima solenidade e reverência e ser atrativo tanto quanto possível. Então, para ser atrativo, eu não posso excluir a solenidade e reverência. Aí não é possível. Aqui fala atrativo tão atrativo quanto possível, sem tirar a solenidade e reverência, né? Então, aqui diz também que o culto não deve ser muito extenso. Então, por que que às vezes o culto. Hoje em dia tem vários motivos, né? Então, a gente já viu aqui, já conversou aqui que o preparo para o sábado, o preparo para a igreja, o preparo para a reverência começa em casa. Então, se os nossos filhos estão acostumados com coisas muito estimulantes, é claro que eles vão ter dificuldade com um culto mais formal, mais solene. Se eles estão acostumados a ver tudo que, né, coisas irreverentes na TV, no celular, na internet, eles não vão gostar de reverência, vão ter dificuldade com isso, né? Mas tem outros pontos também que podem tornar o culto, às vezes, enfadonho para um jovem, para uma criança. Por exemplo, a duração. Se for um culto muito longo, vai ser enfadonho, né? Então, os cultos não devem ser muito longos, formais demais. Aqui também fala sobre isso. Desinteressantes, aqui está falando especificamente dos cultos nos internatos, né? Deixa eu ver onde fala que não deve ser árido, desinteressante, ó, devem ser planejados e dirigidos de maneira que não somente sejam proveitosos, mas tão agradáveis que exerçam positiva atração. E achei interessante aqui o que, que ela fala sobre como tornar atrativo o culto. É bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, às vezes, a gente usa muitos recursos comuns, seculares, coisas que a gente traz, às vezes, coisas do mundo para gente, para dentro da igreja, para atrair os jovens. E a gente já viu aqui claramente que isso não pode acontecer. As coisas santas são santas, não podem ser niveladas ao profano, ou ao secular, ou ao vulgar, ao trivial, né? Então, aqui ela fala, por exemplo, orar juntos ligará os corações a Deus com laços perduráveis. Confessar a Cristo franca e corajosamente manifestará em nosso caráter sua mansidão, humildade e amor e fará com que outros fiquem encantados com a beleza da santidade. Isso aqui está falando de um recurso para jovem. Como tornar um culto interessante para um jovem? Aí fala, por exemplo, orar juntos, né? Não só aquela oração formal, né, que a pessoa lá na frente orando, mas reunir, fazer um grupo de oração ali com os jovens, né? Compartilhar experiências, aqui fala, por exemplo, de confessar a Cristo franca e corajosamente, né? A pessoa dar testemunhos ali, ter coragem de se posicionar, né, ao lado de Cristo. Então, será que são esses recursos que a gente está usando para tornar o culto mais interessante
para os jovens. Que mais? Voltando lá no livro Conselhos para a Igreja. Conselhos para a Igreja, página 129. Aqui está falando da cerimônia de casamento. Olha só. Sempre me tem parecido impróprio ver a cerimônia de casamento associada com risos, algazarra e um pretexto para coisas desse tipo. Então, a cerimônia de casamento não deve estar associada com risos, algazarra ou coisas desse tipo. A glória de Deus deve ser sempre a primeira preocupação, não a glória da noiva, a glória das madrinhas, dos convidados ou de quem quer que seja. O enfoque tem que estar em Deus e não nas pessoas, né? Infelizmente, a gente tem visto muito disso aqui em casamentos. Já acontecia isso na época de Ellen White, né? E hoje a tendência é piorar, né? E hoje a gente vê isso também. Eu mesma já participei de cerimônias de casamento onde havia inclusive coisas que as pessoas pegavam de filmes, né? Trajes, músicas de filmes, é, tornando às vezes o momento ali da entrada de pajens ou de padrinhos ou de noivos ou do noivo, da noiva, um momento até cômico, né, que remete a uma coisa trivial, a uma coisa secular. E muitas vezes no meio da cerimônia tem risos, porque em vez de ser um momento solene, tornam aquele momento um momento de risada, um momento cômico. E aqui diz que isso não deveria acontecer. Precisamos ter muito cuidado com isso aqui também, né? No livro Evangelismo, quantas orientações, né? A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas não por falta de, não porque Deus não nos dá esse conhecimento, não nos dá luz. Muito pelo contrário, Deus nos deu muita luz na palavra dele, na Bíblia, no Espírito de profecia, sobre todos os assuntos. A gente não tem desculpa. O problema é que a gente não. Por que a gente não conhece a vontade de Deus sobre esses aspectos todos? Porque a gente muitas vezes não lê, não busca. Porque conhecimento a gente tem de sobra, né? Luz, orientações a gente tem de sobra. Aí a gente entra também num aspecto delicado, que infelizmente também não tem sido observado em muitas igrejas hoje. Aqui diz: nenhum J, nenhum tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. Isso aqui é o espírito de profecia. Isso aqui é Deus falando conosco através da sua mensageira, de uma profetisa. Nenhum J, nenhum tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. Pode dramatização, pode encenação. Se é teatral, não pode fazer parte do culto a Deus. Isto prejudicaria a santidade da obra. Então, encenação, dramatização não combinam com a solenidade da obra que nós temos, que Deus quer que a gente exerça hoje, né? Devemos pregar com toda a solenidade e com santa reverência. Está escrito mais para baixo aqui, ó, nesse parágrafo. As preciosas verdades que nos foram dadas devem ser pregadas com toda a solenidade, com santa reverência. Então, vocês perceberam quantas vezes aparece essa palavra reverência e solenidade, essas palavras reverência e solenidade? Tudo que tem a ver com o culto a Deus, com as coisas espirituais, tem que ser feitas com reverência e solenidade. Mais um texto que fala sobre esse mesmo tema aí. Na página 611, ainda no livro Evangelismo, 611, parágrafo 2. Então, todos esses textos estão ali no guia de estudo.
É importante que vocês estudem atentamente, individualmente, conversem com Deus sobre isso. Se estiverem com dificuldade para colocar isso em prática, peçam a ajuda de Deus, para Deus esclarecer, Deus mostrar uma solução, né? Aqui diz assim, ó, que a verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. Será que é isso que a gente vê hoje nos nossos cultos? Hoje a gente vê muitos cultos assim sensoriais, né? Que focam no emocional. Então, a palavra de Deus quase não é aberta. Nós não abrimos muitas vezes o testemunho, o espírito de profecia. São faladas, às vezes são contadas histórias e mais histórias que levam para o lado emocional, né? Fazem as pessoas chorar, se emocionar, mas que não levam a uma transformação da vida, né? E o que que Deus diz? Que Ele quer de nós o quê? Um culto racional, né? Romanos 12, 1, se eu não me engano. Conquanto leve ainda a intensidade e a solenidade condizente com seu caráter. Que sério, né? Ainda nesse livro aqui, esse livro Evangelismo, tem vários textos sobre reverência. Então a gente se preocupa muitas vezes em fazer evangelismo, né? Em evangelizar, mas será que a gente está seguindo os princípios de Deus, a vontade de Deus, como deve ser feito esse evangelismo? Então a gente ouve muitas opiniões, né? Não, eu acho que tem que ter isso, eu acho que tem que ter aquilo, tá? Mas o que que Deus acha, o que que Deus quer, qual é a vontade de Deus? E muitas vezes existem polêmicas, discussões na igreja, né? Porque tem gente que acha que tal coisa não deve ser usada, outros acham que deve ser usada. Como que a gente deveria resolver essas questões, essas discussões, essas polêmicas? O está escrito, é só a gente abrir o está escrito que está tudo muito claro ali, né? Aí está falando mais especificamente da postura do pregador. Então, se vocês pregam na igreja, se seu esposo prega na igreja, atentem para isso aqui. Os ministros não devem formar hábito de contar anedotas no púlpito. Púlpito é lugar de contar piadinha. Às vezes, os sermões começam com um quebra-gelo, né? Mas quem disse? Onde que está escrito que tem que ter quebra-gelo no início de um sermão? O que a gente lê, todos os textos que a gente leu até agora, diz que deve haver solenidade, e não risadas, piadinhas, né? E isto prejudica o poder e a solenidade da verdade. A narração de anedotas ou incidentes que produzam riso ou um pensamento leviano no espírito dos ouvintes é severamente censurável. Então, hoje em dia, Satanás é muito sábio, né? Então, ao longo dos anos, a gente vê que ele foi preparando tudo para isso. Como? Principalmente através da mídia. Então, a gente se acostumou. Eu fui criada na frente da TV, infelizmente. Quando eu era criança, eu vivia na frente da TV. E a gente se acostuma a assistir programas de auditório, né? Onde as pessoas vão para dar risada, né? E a gente termina trazendo isso às vezes para dentro da igreja. A gente acha que na igreja tem que ter essa leviandade, essa informalidade, que tem que ser descontraído, né? Quem disse que a gente tem que ir para a igreja para dar risada, para se sentir bem, para se sentir, né? O foco não é eu me sentir, o foco é a gente tem que ir para a igreja para prestar culto a Deus, de forma racional, solene, reverente, né? O sentimento de paz, de alegria verdadeiras, né? Que não tem nada a ver com essa alegria profana, essa alegria do mundo, algazarra, risada, e gargalhadas e essa paz, essa alegria vai ser uma consequência de nós prestarmos o culto como Deus é, é, merece, né? Vai ser o resultado, mas a gente não pode ir com esse propósito para a igreja, né? Que mais? Também aqui no livro Evangelismo, mais alguns textos. Na página 643, parágrafo 2.
Olha só. Que pode o ministro fazer sem Jesus? Verdadeiramente nada. Então, se ele é um homem frívolo, brincalhão, não está preparado para cumprir o dever sobre ele posto pelo Senhor. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. As palavras petulantes que lhe caem dos lábios, as frívolas anedotas, contadas no púlpito, né? As palavras proferidas a fim de provocar riso, são todas condenadas pela palavra de Deus e inteiramente fora de lugar na tribuna sagrada. Muito sério isso aqui. Agora na página 644, parágrafo 1. Qual é o objetivo do ministério? Quando aqui no Espírito de Profecia fala sobre ministério, geralmente está fazendo referência ao pastor, né? Mas se nós entendermos que nós, a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real. Na verdade, todos nós temos um ministério, né? Então, isso serve para nós também, mesmo nós que não somos pastores ou esposas de pastor. Qual é o objetivo do ministério? É misturar o cômico com o religioso? O teatro é o lugar para tais exibições. Mas e se o teatro está dentro da igreja? Aí pode, então? Você percebe? Então, como o inimigo tem feito as coisas. Então, aqui está falando que coisa cômica é no teatro, aqui diz, né? Aí o que que o inimigo tem feito? Ele tem trazido o teatro para dentro da igreja. Ah, aí pode ter coisa cômica, porque comédia, né? Risada e tem tudo a ver com teatro, teatralização. Caso Cristo esteja formado no interior, caso a verdade com seu poder santificador seja introduzida no santuário interior da alma, não tereis homens folgazãos, folgazão será brincalhões, né? Que ficam levando para esse lado, né, as coisas espirituais. Nem também homens azedos, mal-humorados e rudes para ensinar as preciosas lições de Cristo às almas que perecem. E no próximo parágrafo também fala sobre isso. Toda postura que é tão comum como gestos teatrais. Achei interessante que uma mãe, esses dias, me mandou uma mensagem particular, me perguntando o que que o Espírito de Profecia, o que que Deus diz sobre gestos, usar gestos, por exemplo, nas músicas, nas histórias com as crianças. Tem problema? Não tem? Eu falei, ó, não, nunca li nada nesse sentido. O que eu já li é isso aqui, que a gente deve tomar cuidado com gestos teatrais, como a gente já viu aqui, não é porque é criança, porque é jovem, que o padrão é mais baixo. O padrão de Deus, a norma de Deus é sempre elevada para qualquer um. Então, e vai contar história para criança, vai contar história para jovem. Pode usar gestos teatrais, gestos exagerados. O que que são gestos teatrais? Gestos exagerados, né? Aqui diz que não, isso não tem lugar, não deveria ter lugar na casa de Deus, né? Toda postura que é tão comum como gestos teatrais, toda leviandade e frivolidade. Então, aqui não está condenando gestos. Por exemplo, na música, eu já li textos também que falam assim, que quando a gente vai cantar, a gente tem que ter cuidado com os nossos gestos, né? Então, você fazer gestos exagerados, gestos teatrais enquanto você canta, também não é apropriado para a casa de Deus. Não importa se é música de criança ou se não é. E aí tem até um texto que fala assim, que os anjos não cantam assim, se balançando, se movimentando demais e gesticulando demais. Toda leviandade e frivolidade, todo gracejo e pilhéria devem ser considerados pelos que levam o jugo de Cristo como não sendo convenientes. Ou seja, tudo isso aqui que eu li, gestos teatrais, leviandade, frivolidade, gracejos, né, piadinhas, gracinhas, na igreja, no culto, nas coisas de Deus, são uma ofensa a Deus, uma negação de Cristo. E aí a gente vai ver depois quais os efeitos disso. Textos muito sérios, né? Vamos só concluir aqui os últimos textos que tem aqui no livro Evangelismo, e aí eu já abro para vocês comentarem também.
na página 640, parágrafo 4. Há demasiado pouco chorar entre o pórtico e o altar. Então, aqui nesse parágrafo, diz que deveria haver mais oração, mais choro. Choro, que tipo de choro? Choro pelo pecado. Quem serão os selados? O que diz lá em Ezequiel 8 e 9? Os selados serão aqueles que estão hoje chorando e gemendo pelo pecado. Está escrito lá. Só esses serão selados, aqueles que estão sofrendo de ver o pecado em si mesmos, que estão sofrendo com seus próprios pecados, querendo vencer cada pecado, aqueles que estão chorando de ver o pecado na igreja, entre o povo de Deus. Esses serão os selados. Então, aqui diz que na igreja falta mais isso, orações fervorosas, de confissão, de arrependimentos, né? Aqui fala também, ó, que há muitos longos sermões doutrinais, muita teologia às vezes, né? E deveria haver coisas mais práticas, muita gesticulação, onde que eu vi aqui, ó. A demasia de gesticulações, é o que eu falei sobre gestos. E narração de anedotas humorísticas no púlpito. A profetisa do Senhor falou isso século atrás. Imagina hoje, o que ela diria hoje, se ela visse os nossos cultos hoje? Demasiado pouco se diz acerca do amor e da compaixão de Jesus Cristo. Aqui também fala sobre isso, leviandade, ó. Este espírito de gracejos e pilhérias, de leviandade e frivolidade é uma pedra de tropeço para os pecadores e ainda pior, pedra de tropeço para os que dão lugar à inclinação do coração não santificado. Jesus é um modelo perfeito. E aqui diz que ele nunca proferia uma palavra frívola sequer. Ele nunca era leviano. E ele é o nosso exemplo. Ou seja, se Jesus não era leviano, né, se ele não ficava tirando sarro de tudo, fazendo gracinha de tudo, a gente também não deveria, certo? Um pouquinho mais para baixo aqui, página 642, parágrafo 1. Aqui fala que não deve haver piadinhas nem nas reuniões de comissão, não só no púlpito, mas nem nas reuniões de comissão. Olha só, a disposição de dizer coisas espirituosas, ou seja, coisas que levam as pessoas a darem risada, né, que provoquem riso, quando se acham em consideração as necessidades da causa, ou seja, para que é uma comissão? A comissão é para a gente tratar das coisas de Deus. Não deveria ter seriedade neste momento. Seja em uma reunião de comissão ou da mesa, seja em qualquer outra reunião de negócio, até de negócio, reuniões de negócios onde cristãos estão envolvidos. Isso não é de Cristo. Essa inoportuna hilaridade tem uma tendência desmoralizante. E estamos terminando aqui os últimos textos, 643, parágrafo 1. Aqui fala que nós devemos, ó, quando a Bíblia é aberta, a palavra de Deus é aberta, como que deve ser feito isso? Com reverência. Quando a palavra de Deus é aberta no púlpito, isso deve ser feito com reverência. E o último texto aqui, antes de abrir para comentários, aqui, ó. Aqui está falando dos ministros, né? Especificamente dos pastores, mas isso serve para todos nós, nós que pregamos, que participamos em algum momento no púlpito, né? Que todo ministro seja calmo. Ao estudar ele a vida de Cristo, verá a necessidade de andar circunspectamente. E olha o que fala nessa última frase aqui. Sua conversação será pura, inteiramente limpa de toda frase de gíria. Ou seja, pastor, pregador, pode ficar usando gíria? Não deveria usar nem
em nenhuma conversa, nenhum tipo de conversa, muito menos no púlpito. Isso não cabe no púlpito, né? Esse tipo de fala. Há muitos textos, né? Deixa eu interromper aqui. Eu vi que vocês escreveram algumas coisas. Alguém gostaria de comentar sobre o que a gente viu até agora, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. Se tiver aí, Cris, se quiser ler. O que significa exortar? É o mesmo que corrigir? Uma boa pergunta. A gente pode pesquisar aqui para saber exatamente, né, o que o dicionário diz. Vamos ver aqui, exortar, o que significa? Aqui diz que é dar estímulo a, animar, estimular, induzir a fazer ou pensar determinada coisa, persuadir, motivar alguém a seguir. Aqui na Bíblia, tem um texto aqui que fala sobre exortar na Bíblia. Significa motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Assim, dependendo da situação, exortar implica ensinar, aconselhar, consolar ou até repreender. Exortar significa motivar ou insistir com alguém para fazer algo. A Bíblia nos exorta a seguir Jesus e obedecer a Deus fielmente, sem desistir. A Cris já tinha colocado aqui, né, a resposta. Agora que eu vi. Acho que não tem mais nenhum comentário, né? Simone, pode falar. Bom dia, irmãs. Bom dia. Um prazer estar com vocês novamente. Eu gostaria de saber mais sobre essa questão do teatro. Por exemplo, a minha filha ela errou do berço. A gente começou a lição falando ali sobre Samuel. Aí eu estava pensando no culto de sábado à noite, né, da sexta-feira à noite, eu fazer uma roupa de sacerdote para vestir o meu marido, para a gente poder ali fazer o nosso lanche, vestido com roupas bíblicas, né? Para ser algo atrativo. Isso seria uma representação teatral? Então, as pessoas que defendem o teatro na igreja, e hoje é usada essa palavra mesmo, né? Hoje as pessoas nem disfarçam mais, assim, elas usam essa palavra mesmo, né? Teatro. Antigamente as pessoas falam, ah, não, é encenação, é só uma encenação, é diferente, não é teatro, né? Mas as pessoas que defendem o teatro na igreja se apegam a um único texto de Ellen White que eu saiba, até onde eu sei, né? Se alguém tiver mais informações, pode compartilhar com a gente. Um texto de Ellen White, onde ela disse que ela foi visitar uma igreja e havia ali crianças. Eu não lembro bem do que elas estavam vestidas, mas elas estavam com algumas roupas assim, tipo às vezes tem no 13º sábado, né? Vestidas, não lembro do que, mas. E ela elogiou ali o culto, como foi feito, né? Só que a gente não pode fazer teologia em cima de um único texto do Espírito de Profecia e descartar todos os outros, né? Então tem esse texto e vários outros, eu li só alguns para vocês, que falam que não deveria haver nada de teatralização na igreja. Então, o que eu entendo, a partir do que eu tenho estudado, que teatro é principalmente você, encenação, né, dramatização, é você fazer de conta que você é alguém. E esse fazer de conta é o quê? Uma mentira. A própria palavra ator, né, na sua origem, até a gente falou sobre isso uns estudos atrás, naquele estudo sobre religião de fachada, lá diz qual que é o significado de ator. Ator é fingidor, né? Então, a palavra hipócrita, né, parece que tem a mesma raiz, tem a ver com ator, com fingimento.
Então, o que que o ator faz? Ele finge que ele é alguém que ele não é. E isso é uma mentira. Então, isso é condenado por Deus, claramente. Né? Nós temos muitos textos sobre isso e a gente pode falar aqui claramente sem medo de errar. Então, as pessoas, né, se alguém defende isso, ela está indo contra o está escrito, contra assim diz o Senhor. Agora, eu entendo assim que existe uma diferença. Uma coisa é você ilustrar, você mostrar ali, por exemplo, como que era a roupa antigamente. Aí você, de repente, até veste a criança ali com uma roupa, né? Coloca o véu na cabeça, aquela roupa, né, de antigamente, para ela entender melhor como que era visualizar. Só que ela não precisa necessariamente fingir que ela era Maria, fazer de conta que ela é Maria, falando falas, né, do texto ali, como se fosse, na primeira pessoa, como se fosse Maria. Eu entendo que são coisas diferentes. Uma coisa é você ilustrar, né? E você nem precisa necessariamente, como a gente, assim, que eu prefiro? Como eu conheço a nossa tendência, né? Eu fui criada na frente da TV. Então, como eu sei dessa tendência da nossa geração para ir para o lado teatral, eu prefiro fugir o máximo possível desse tipo de coisa. Então, em vez de vestir a criança com aquela roupa, eu acho mais seguro, mais tranquilo você mostrar. Por que não mostrar uma imagem, uma ilustração, ou até boneco também? A gente tem algumas ressalvas, né? Tem que tomar alguns cuidados. Até ilustrações também existem muitas orientações sobre o tipo de ilustrações que às vezes estão ilustrando de forma errada aquele conceito, aquela história. A gente precisa tomar muito cuidado. Ilustrações que levam para o lado cômico. E a gente já viu aqui que as coisas de Deus não podem estar ligadas a coisas cômicas. Então, uma biblinha ilustrada com figuras do tipo caricatura. Combina com as coisas de Deus? Caricatura por si só é uma ilustração cômica, ressalta os defeitos da pessoa, né? A pessoa fica de um jeito meio deformado. Será que isso combina com as coisas de Deus? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não sei se deu para entender, Simone, meu entendimento sobre o que eu tenho lido até agora. Sim, irmã, deu para entender sim. Muito obrigada. Nada. Alguém mais gostaria de? A Julie falou aqui, não deixa de ser uma farsa. A ensinação, né, o teatro, muitas pessoas defendem essas representações teatrais com crianças com o motivo de estar estimulando a imaginação. Então, e a gente tem muitos e muitos textos que falam sobre a imaginação, o espírito de profecia. Se apeguem a esses textos, pesquisem por si mesmos, é o que a gente faz aqui na Escola do Mestre. A gente sempre incentiva, né, vocês a pesquisarem por si mesmos, porque há muito engano, há muito erro, a gente se distanciou muito do plano original de Deus. Às vezes, a gente não está aqui para discutir as intenções de ninguém, isso seria julgar. Ninguém pode julgar as intenções de ninguém. Talvez as pessoas tenham feito isso, muitos têm feito isso por ignorância, né? Apesar de não haver desculpa para a ignorância, porque há muitos textos orientando sobre isso. Mas a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas independentemente do que os outros estão fazendo, qual deve ser nossa postura? A de Josué, quando o povo estava lá em apostasia, né? Quantas vezes o povo de Deus esteve em apostasia ao longo de toda a história do povo de Israel, né? Da igreja, história da igreja? O que Josué falou? Ó, vocês decidam aí o que vocês vão querer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, mesmo que você não veja nenhuma família que pratique isso aqui que a gente está lendo, decida seguir o está escrito, o assim diz o Senhor. Não importa quem está fazendo, né? Quantos estão fazendo. E a gente tem que ter muito cuidado com a maioria, porque eu sempre falo aqui que a voz do povo não é a voz de Deus. A gente pode ver na história da igreja que, mesmo entre o povo de Deus, sempre foi uma minoria que estava sendo obediente, que era fiel.
né? Tem muitos textos que mostram isso, né? Quando a gente vê ali sobre na adoração ao bezerro de ouro, quantos não se contaminaram? Só a tribo de Levi que não participou. Era o povo de Deus. E só há uma tribo. Por isso que eles foram escolhidos para serem os sacerdotes, porque eles foram fiéis a Deus. Na época de Noé, quantos entraram na arca? 8. Quantos se diziam seguidores de Deus? Está escrito que muitos se diziam adoradores de Deus, mas só uma família entrou na arca. Na época de Elias, lá diz que entre o povo de Deus a apostasia era quase total. Entre o povo de Deus, não está falando do que acontecia fora, ou seja, na igreja. A apostasia era quase total. Tanto é que Elias falou: Senhor, só sobrou eu. Ele falou: não, ainda há 7.000. Mas 7.000, perto da quantidade de gente que tinha no povo de Israel, era muito pouco, né? Temos um comentário aqui. Muitos simplesmente não estudam a Bíblia, os escritos do Espírito de Profecia e se justificam no eu acho, não tem problema. Precisamos estar firmes estudando a vontade de Deus para nós na adoração a Ele. Exatamente. E ter um claro assim, diz o Senhor. Era assim que Jesus respondia quando ele era questionado. A gente não precisa sair por aí atacando, a gente não deve, né, ficar atacando os outros como está escrito. Se nós somos líderes da igreja, nós temos a responsabilidade, o dever de exortar, de advertir. A gente vai pregar lá na frente, não tenha medo de usar o espírito de profecia. Ah, mas a maioria não usa. E eu já ouvi muitos casos assim, tem pessoas que acham que não se deve usar no púlpito o espírito de profecia. Tem gente que fala, não, tem que ser um texto no máximo. Não tem nada disso escrito em lugar nenhum. Né? Então, às vezes a gente se apega a tradições, ao que as pessoas dizem e deixa de seguir o assim diz o Senhor, né? O primeiro livro do Leandro Dalla fala muito bem, aprofundadamente sobre o teatro. Isso mesmo. Traz muitos textos do espírito de profecia. E tem, inclusive, eu posso até compartilhar, já compartilhei ali, se eu não me engano, no grupo da Escola do Mestre, mas posso compartilhar de novo. Tem um vídeo do Leandro Dalla, bem esclarecedor, falando sobre essa questão da ensinação, do teatro. Várias mães já me perguntaram sobre essa questão. Então, eu tenho, inclusive, eu encaminho as mensagens que eu já encaminhei para outras mães, né? Posso compartilhar com vocês também depois lá. Então, eu sempre compartilho esse vídeo do Leandro Dalla, um estudo que eu fiz no curso, eu fiz um curso de um mês do Light, né, um curso missionário para missionários da área de saúde, e tem uma apostila com vários textos do Espírito de Profecia, da Bíblia, que falam sobre isso. Eu também compartilho essas citações, né? Mais alguém? Mais algum comentário? A gente, hoje não dá tempo da gente entrar na segunda parte da pergunta. Qual que é a importância da reverência? Por que que a gente tem que ter esse tipo de comportamento ou não deve ter esse tipo de comportamento na igreja ou relacionado às coisas de Deus? A gente vai ver o que que acontece se a gente usar, por exemplo, o teatro dentro da igreja. Qual é a consequência disso? Ah, se a gente ficar fazendo piadinha na igreja, qual que é a consequência disso? Né? A gente vai ver isso melhor na semana que vem. Mais alguém? Bom, como não temos mais perguntas, a gente ainda tem 15 minutinhos. Se alguém tiver, pode levantar a Mari, mãozinha. Ou... Ah, tem aqui colocaram. colocar uma perguntinha aqui. Você conseguiu visualizar aí? Sim. Usar animaizinhos para contar histórias para as crianças também é teatro. Animal fala? Eu acho que só por aí já dá para a gente, né, pensar. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente sabe que agora, no fim, qual seria um dos maiores enganos do inimigo? O espiritismo, né?
A Jane falou aqui, a jumenta falou, é verdade. Num caso muito específico, por quê? Porque o homem estava tão cego, que aí Deus usou aquele recurso especificamente, né, de forma inédita, isso nunca aconteceu, né, é, mas para abrir os olhos daquele ser humano, né, que estava tão cego pelo próprio orgulho, pelo próprio egoísmo. Então, Deus pode usar um animal, até um animal, para falar com a gente, pode, mas Satanás também, a serpente também falou, né, como disseram aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e a gente sabe que tudo que a gente vê na TV, a gente vê, por exemplo, histórias, desenhos animados. Eu cresci vendo bicho falando. Aí o que que acontece? Se de repente aparecer lá qualquer ser lá falando, um animal, para uma criança que se acostumou a ver bicho falando, vai chamar, vai chocar? Vai acender a luzinha? Não. O inimigo está preparando a gente para o desfecho, para o último engano dele. E os últimos enganos de Satanás, como está escrito, está tudo escrito, não é coisa da minha cabeça, envolve espiritismo. Então, se a gente se acostumar com o bicho falando, se os nossos filhos se acostumarem com o bicho falando, né, o que, que pode acontecer? Mari, Escreveram aqui, não, ai, Mari, não usando os animais para falar, mas ilustrando. Ah, sim, nesse caso, ilustrando Daniel na Cova dos Leões, por exemplo, eu estava pensando assim, por exemplo, no caso de fantoche, né? Eu já vi muito isso, fantoche, às vezes é bicho falando. Fantoche tá ligado com o quê? Não é teatro? Não tá ligado com teatro? Não é você fingindo que, né, que é o boneco que tá falando, mas na verdade não é. Até as criancinhas menores ficam confusas, né? Uma criança que não está acostumada a ver TV, a ver teatro, ela acha que aquele bicho, aquele boneco realmente está falando. Ela não tem noção que alguém que está por trás daquilo é uma mentira. Então, ela falou aqui, mas ilustrando Daniel na Cova dos Leões, por exemplo, para contar a história que Deus fechou a boca dos leões, por exemplo. Sim, então, nesse caso é diferente, né? Você não está assim, não é uma dramatização, uma encenação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque até na forma da gente ler, às vezes, contar a história, a gente pode dramatizar demais, né? Fazer de uma forma muito exagerada. Vai chamar a atenção, vai prender a atenção da criança? Sim, pode ser que prenda a atenção, mas os fins não justificam os meios. A gente não pode simplesmente usar um recurso só porque aparentemente funciona. Ah, mas a criança gosta, a, prende atenção. Será que são só esses critérios que importam? Que critérios que a gente tem que levar em consideração, né? Será que isso não está tirando a solenidade da história? Se eu ficar dramatizando, por exemplo, você vai contar a história de Davi e Golias, muito comum. Se coloca no lugar de Davi. Você acha que foi uma situação engraçada que ele viveu ali? Quando ele jogou a pedrinha na testa lá do Golias? Ele estava correndo risco de morte. Foi algo muito sério, não tinha nada de engraçado. Mas a forma como essa história às vezes é contada leva as pessoas a darem risada, né? O Golias cai lá no chão e as crianças morrem de rir. Eu lembro uma vez que o Leandro Dalla, inclusive, fala, não sei se é nesse vídeo sobre teatro, acho que é nesse vídeo que ele fala, que uma vez ele estava numa igreja e fizeram uma encenação sobre a história de Daniel. E o personagem Daniel entrava ali e aconteceu alguma coisa ali que toda a igreja caiu na risada. E ele estava sendo levado para a Cova dos Leões, como essa história aí que a Júlia falou. E aí o Leandro questiona, mas o que tem de engraçado em Daniel sendo jogado na Cova dos Leões? Não tem nada de engraçado.
é o que a gente leu aqui. Por isso que o teatro não pode fazer parte das coisas de Deus. Porque inevitavelmente, vai levar para o riso, vai tirar a solenidade. Então, realmente, Simone, esse assunto é muito sério. É verdade, a maioria das ensinações causam riso entre crianças e adultos. O pior é que a gente olha para o povo de Deus hoje e vemos que está tudo errado, misericórdia, que Deus nos desperte. Eu não diria que está tudo errado, mas há muita coisa errada, Simone, é verdade. E como que a gente vai identificar o que está errado? O que está escrito lá em Apocalipse 3? Que o povo de Laodiceia, ou seja, a igreja de Deus hoje, quais são as características? Uma das características é cega. Nós somos cegos, a gente não está enxergando, a gente está fazendo sim um monte de coisa errada porque a gente é cego. E qual que é a solução para a cegueira que Deus dá? E até lá fala assim, eu aconselho, né, Jesus falando para Laodiceia, eu te aconselho que você compre de mim 3 coisas, e uma delas é o quê? O colírio. E o que que o espírito de profecia diz? Que o colírio é o discernimento do Espírito Santo. O espírito de profecia é o Espírito Santo? Se eu descarto o espírito de profecia, eu vou enxergar? Não vou enxergar. Por que que o povo de Deus hoje está errando tanto, não está enxergando, está fazendo tanta coisa errada? Porque está descartando o espírito de profecia. A gente é tão cego que só a Bíblia não é suficiente. E Deus previu isso como um pai de amor que ele é, e ele falou, então eu vou dar algo assim mais claro para meu povo perceber, vou abrir os olhos dele. E aí Deus chamou uma pessoa, uma profetisa para isso. Quantos escritos nós temos, com tudo detalhado, mas a gente não está lendo, a gente não está estudando, por isso que a gente está errando tanto. Né? Então a gente não tem desculpa. Deus já deu a solução há muito tempo, né, para gente, qual a solução para essa cegueira, né? Acho que a Joyce estava com a mão levantada, né, Joyce? Pode falar. Pensando nessas representações também de clipes, quando a gente, e hoje séries, né, que representam Jesus, que tentam trazer um Jesus mais humano, entre aspas, né, para o povo cristão, e as pessoas ficam tão, assim, emocionadas com essas séries. Eu tive um episódio aqui uma vez e eu estava refletindo, sabe? A gente acaba se acostumando com essa imagem de Cristo, vendo Jesus só pelaquela ótica, vai formando um personagem para nós, sabe? Se a gente fica contemplando aquilo, vai formando um personagem. E eu estava pensando, refletindo, falei, como é que Satanás vai tentar enganar, se possível, os próprios eleitos? Como vai ser essa contrafação de Cristo? Não é? Porque ele vai se manifestar como o próprio Cristo. E eu fiquei analisando, falei, meu Deus, ele está vendendo um Cristo que não é o Cristo bíblico. Não é? A gente muitas vezes não conhece o Jesus da Bíblia, mas conhece esses Jesus personagens que tem por aí. E eu fico pensando, será que ele não vai usar desse artifício quando apontar um Jesus qualquer aí, falando mansamente, é, como a gente imagina que seja, porque hoje em dia Hollywood ele reproduziu tantas vezes esse Jesus que a gente já tem na nossa memória, no nosso subconsciente, uma imagem de Cristo. Quando você fala a palavra Jesus, você já imagina como Jesus era. Os cabelos, o tipo de pele, o tipo de roupa que usava. Foi muito propagado isso ao longo das eras aí, a respeito de Jesus. Será que a gente não corre um risco, muitas vezes, ao alimentar, né? Mas é uma série legal, é bíblico, está centrado na Bíblia, não vejo nada de incongruente, não vejo nada de errado. Mas será que Satanás não está preparando um terreno para a grande contrafação que virá daqui a uns Só de, dias? só de falar que não vê nada errado, né, Joyce, já é um Exato. sinal de que está cego, porque sempre, todos esses desenhos, filmes bíblicos têm erros, sim, e muitos, não Aí é um eles falam, só. mas a maior parte é boa, retém o que é bom. Eu já ouvi isso, tem que assistir com maturidade, reter o que é bom. Será que a gente pode ficar flertando com o diabo?
sabe? Com o terreno encantado de Satanás. Será que a gente tenha. Gente, parece que a gente não viu o que aconteceu com Eva? No estado de perfeição, ela foi lá e ficou enamorada pela árvore, achou que podia conversar ali, quando viu, caiu e olha só onde nós estamos hoje. Será que a gente tem essa força espiritual, moral, esse desenvolvimento intelectual, tudo, que a gente pode assistir uma coisa ou pode selecionar para os nossos filhos partes sem que a gente corra o risco de lá na frente, não, eu não digo só imediatamente ali do culto, da reverência, mas é muito maior, o grande conflito é muito maior, Mari. Satanás, ele não faz as coisas pensando só aqui nesse momento, né? No momento da reverência da igreja, tudo é impactado, tudo. A gente perde o desejo pela Bíblia, a gente perde o desejo pelo Espírito de profecia, nossa mente fica ávida por cenas, por luz, por tudo isso, tá? Tem a ver com teatro, né? Estou falando de grandes produções, de filmes mesmo, né? É, com aval e apoio, muitas vezes, da nossa igreja. Mas Satanás, ele tem um plano arquitetado, e a gente sabe que a gente está no fim do tempo do fim. A gente está nos últimos dias, e ele tem o grande desfecho, né? Que é a apresentação de Cristo, a contratação de Cristo. Que Cristo nós temos conhecido, né? Será que isso não vai impactar na nossa vida, na nossa escolha lá na frente, na aceitação desse falso Cristo? É uma pergunta que eu me fiz e fiz para uma pessoa uma vez, e eu não fui muito bem compreendida, mas ainda é uma coisa que eu analiso e só por isso a gente tem que, na minha visão, né, tem que se manter bem longe. Esse argumento aí, é só assistir e reter o que é bom, só isso já mostra a presunção do ser humano. Porque como que eu posso me sentir assim tão forte? Olha o comportamento de João Batista. Está escrito que ele, quando ele ia pregar na cidade, ele voltava correndo para o refúgio dele, com medo de cair em tentação. E como que eu, né, posso correr esse risco? Dizer que não, que não tem problema assistir um filme, assistir uma novela, e eu vou saber identificar o que está errado, não vou me contaminar. Você está ali envolvido com lixo, né, com coisas que foram inspiradas por Satanás, pelo inimigo, né, porque não tem coisa neutra, a gente sabe que não existe terreno neutro, ou é de Deus, ou é do inimigo de Deus. Então, se é produzido por Hollywood, será que é de Deus? E como que eu posso estar envolvido com lixo e não me contaminar? Para que correr esse risco? Né? Qual que deveria ser a postura do cristão? Ficar o mais longe possível. Né? É muita presunção. Isso faz parte da característica de Laodiceia, né? O orgulho, infelizmente. Achar que a gente está bem, que a gente está rico, rico e abastado sou, não tenho falta de nada. Não, eu estou bem, não vou, isso não vai me fazer mal. É muito sério, né? Escreveram aqui que fiz uma pesquisa sobre fantoches e fala dos atores manipuladores. Fala sobre a magia por trás dos bonecos. Então, o espiritismo está em tudo hoje em dia. E Satanás não é bobo, ele é muito astuto. E ele, é lógico que ele, está escrito que, se possível, ele enganaria os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Como que ele iria enganar o povo de Deus com tanta luz que nós temos hoje? Ele sabe muito bem como enganar, porque ele conhece muito melhor do que nós as profecias, o está escrito, né? Ele sabe manipular o está escrito, então não é algo fácil de identificar. Não ache que os enganos de Satanás são fáceis de ser identificados. Ele tem enganos personalizados, né? Talvez os enganos para o povo de fora você consiga identificar bem, né? Para a pessoa que está no mundo, não quer saber de Deus. Agora, os enganos que ele tem para o povo de Deus não são fáceis de identificar, né? É, é personalizado. Pela contemplação, somos transformados. Se contemplamos filmes, séries, o que que a gente vai ser? A gente vai ser transformado no quê? Olha o perigo. Poderiam também passar a referência dos belos clipes musicais que são passados no início dos encontros? Sim, a gente pode. Cris, passa aí. Tem o canal Música e Contemplação, né? Do Daniel Azevedo. Lá tem várias playlists. Eu acho que as meninas têm usado esse canal para pegar os clipes. Então, clipes assim selecionados, músicas que tenha, né? Realmente são músicas sacras, né?
A gente tem esse cuidado ao selecionar os clipes. Enfim, muito para a gente conversar, né? Mas nosso tempo acabou hoje. Mas continuem esse estudo individualmente, estudem por si mesmos. Não confiem em tudo que eu estou falando aqui. Claro que eu procuro falar tudo assim, conforme está escrito. Por isso que eu uso tanto está escrito, porque eu não confio em mim mesma, não confio nas minhas próprias palavras. E eu peço que vocês não confiem cegamente também em nada do que eu falo aqui, né? Confiram por vocês mesmas, sejam bereanas. Se tiver alguma coisa que eu falo aqui que não está condizente com o que está escrito, vinde arrazoemos, né? É o que Deus diz, vamos conversar, vamos dialogar, me exortem, né? Está escrito que quanto mais a gente se aproximar do tempo do fim, mais deveríamos nos exortar mutuamente, porque o engano seria cada vez maior. E a gente precisa uns dos outros para ajudar a abrir os nossos olhos. A gente precisa do espírito de profecia, que é o colírio, faz parte desse colírio para resolver o nosso problema de cegueira, né? Enfim, mas na semana que vem a gente continua nosso bate-papo aqui, nosso estudo, tá bom? Aí a gente passa lá hoje no grupo, o grupo hoje vai ficar aberto no WhatsApp, e aí eu posso compartilhar com vocês o que eu tenho sobre teatro, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus dê sabedoria para cada uma de nós, e que essas informações que a gente tem recebido aqui não sejam, não nos levem a ficarmos ansiosas, angustiadas, pensando, é muita coisa, porque a gente vai, conforme a gente abrir, se a gente abrir a palavra de Deus, a gente vai enxergar melhor, a gente vai começar a ver muita coisa que a gente não via antes, mas a gente não precisa ficar desesperado com essas informações. E agora, como que eu vou pôr isso em prática? Tá tudo errado, né? Como a irmã falou. Nossa, mas então tá tudo errado? A gente precisa se apegar a Cristo, se apegar a Deus, fixar os olhos em Cristo, não no nosso eu, não nos erros que existem na nossa vida, na nossa família, na igreja, onde quer que seja. Né? A gente tem que fixar os olhos em Cristo, onde não há erro, onde não há pecado. Ele tem que ser o nosso norte, o nosso, né, porto seguro, e ele pode nos ajudar. Deus é misericordioso, é tolerante, ele personaliza o ensino, assim como é na verdadeira, tem que ser na verdadeira educação. Não é passar régua, Deus não passa régua em todo mundo, como a gente vê acontecer muitas vezes por aí, né? Não, é um ensino personalizado. Então não se preocupe, Deus sabe das suas limitações, Deus conhece as suas possibilidades, as minhas, Ele sabe, né, da sua sinceridade, do seu desejo de fazer a vontade de Deus. Não se desespere, Deus está do seu lado. Sem Cristo nada podemos fazer, é o que está escrito, né? Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Então que a gente se apegue a essas promessas. Por nós a gente não consegue fazer essas mudanças todas. Ser diferente, talvez, da maioria, e contra a oposição, contra a maioria, né? Nadar contra a maré, a gente não consegue, não adianta. Mas em Cristo somos mais do que vencedores, e é isso que importa. Com Cristo nós somos maioria, certo? Nós somos vencedores. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e a tua misericórdia dura para sempre. Não temos palavras, Senhor, para agradecer tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso lar. Não somos merecedoras. Perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não queremos pecar contra ti. Sabemos que estamos vivendo num tempo muito solene, um tempo que deveríamos estar examinando nosso coração, fazendo reformas na nossa vida, confessando nossos pecados, nos arrependendo de todo o coração, abandonando nossos pecados. E temos muitas vezes perdido tempo com coisas deste mundo, preocupações, ansiedade, pecados. Perdoa-nos, Senhor, perdoa nosso povo, nossa igreja, do qual fazemos parte, entendemos que existe sim teu povo hoje, mas que o teu povo hoje é cheio de defeitos, é um povo cego, miserável, nu, pobre, e nós nos
fazemos parte desse povo. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a reconhecer nossa verdadeira condição, a sermos misericordiosos com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, a sermos misericordiosos conosco mesmos e respeitarmos nossas limitações, mas também nos apegarmos ao Senhor, que é onipotente. Sabemos que para o Senhor não há impossíveis, e se o Senhor estiver em nós, tudo é possível. Por isso nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, neste momento, para que o Senhor faça o impossível em nós e através de nós. Que o Senhor faça o impossível no nosso lar. Que o Senhor restaure a nossa família, restaure a nossa igreja, restaure o teu povo, Senhor. Prepara-nos para nos encontrarmos contigo, porque está escrito que sem a santificação ninguém verá o Senhor e nós queremos ver o Senhor. Prepara-nos para este grande encontro, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino na hora